resolver uma dor, você vai lá, busca um fornecedor, um software específico. Aí você tem outra dor, busca outro software, outro fornecedor, e isso vira, né, um monte, uma colcha de retalhos ali. E quando você fala de ter um monte de empresa junto, como é o caso da Inestech, se você não tem essa colaboração de escutar, ouvir e ajudar, de fato nada flui. Todo mundo quer crescer, né? O mercado razoavelmente é limitado, né? Então, imagina aquela situação, poxa, eu vou lá, quero vender o meu produto para um cliente X. A empresa do lado quer vender o produto dela para o mesmo cliente. Então, para evitar que as empresas batam cabeça, o CRM para mim foi chave. Eu divido Revenue Ops aí em 4 grandes pilares. Acho que o primeiro é ter o olhar para a estratégia da empresa. O segundo bloco é um bloco de dia a dia, digamos assim, né? Que é olhar ali o resultado direto das equipes. Um terceiro pilar muito importante para mim, que é onde está a gestão do CRM, é um pilar mais de governança e, como eu posso dizer, capacitação do time de vendas. E o quarto bloco, para mim, também é o bloco de insights. Conta um pouco para a nossa audiência, né, um pouco sobre o modelo de negócio da Inestech, né? Então, eu sei que é uma startup que vem comprando, né, já comprou mais de 30 empresas líderes, né, muitas dessas soluções e desses produtos líderes no segmento, mas é uma empresa que vem construindo um modelo de negócio diferente, né, de consolidação, de crescimento, de expansão, né, no segmento que vocês atuam. E conta um pouco do modelo de negócio, como isso vem crescendo, como o mercado vem percebendo, né, esse movimento de vocês. A Inestech tem 3 anos de vida, né? Então, de fato, é uma startup ainda que está em pleno desenvolvimento. Nasceu com uma visão muito clara, acho que tem um fundador ali que tem uma história no setor de logística muito grande, mais de 20 anos ali. Ele fundou e liderou uma empresa que se tornou uma das empresas mais importantes aí desse setor. Teve a venda dessa empresa para um outro player internacional super relevante, e ele já tinha uma ideia muito clara, né, através das dores que ele tinha, do que o mercado precisava, né? Então, imagina, você acaba tendo necessidade de resolver uma dor, você vai lá, busca um fornecedor, um software específico. Aí você tem outra dor, busca outro software, outro fornecedor, e isso vira, né, um monte, uma colcha de retalhos ali. Então, ele nasceu né? A Inestech nasceu com essa visão muito clara, de entregar para o ecossistema logístico uma plataforma que integre soluções, tecnologia e muito mais, como eu posso dizer, aporte muito mais eficiência para as operações dos clientes, né, através da integração e dessa visão ponta a ponta que a Inestech consegue entregar com as soluções que ela adquiriu. De fato, foram mais de 30 aí ao longo desses 3 anos. Acho que é bem interessante compartilhar também o que a Inestech busca quando vai atrás dessas empresas, né? Então, são sempre sócios muito fortes, com conhecimento de mercado muito grande, muito reconhecidos, inclusive, pelo mercado. São soluções de tecnologia muito robustas, líderes de mercado e também, naturalmente, empresas saudáveis, que eu acho que esse é um outro diferencial muito interessante da Inestech. A Inestech é muito consciente, né, tem um plano muito claro e é muito consciente, tanto no como crescer, o quanto crescer, mas também com relação aos gastos. Muito legal, cara. Muito legal esse movimento de vocês. Eu não sei se tem algum outro player que tem feito o mesmo movimento no segmento de logística. Vocês são pioneiros, estão liderando isso? A gente busca muita inspiração até fora do país, né? De fato, aqui no Brasil não tem nada parecido. Fora do Brasil tem um ou outro case semelhante, mas não neste mercado. Tá. Então, realmente, a gente é pioneiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, nesse mercado aqui, que é um mercado de logística
doméstica, né? Então, inclusive isso acho que traz um prazer muito grande para a gente poder construir uma coisa e se tornar referência também. Acho que é um sonho de todo profissional poder participar de um desafio como esse. Então, a gente vê muitos movimentos aí no mercado, acho que especialmente o startup, né, que acaba desequilibrando as contas, ou né, até acho que as pessoas físicas fazem isso também, né? Às vezes dá um passo um pouco maior do que a perna ali, e eu acho que essa mentalidade ela ajuda muito, porque você não traz um problema, né, para dentro de casa que você precisa corrigir. Muito pelo contrário, né? Você consegue focar muito no que importa, que é o como a soma das partes entrega muito mais valor do que as partes em separado. Então, esse para mim é um grande diferencial e que, de fato, dá muito orgulho estar aqui e poder fazer parte dessa construção. Como é que vocês trabalham, né, esses desafios de, olha, poxa, a gente está adquirindo empresas com sistemas, ferramentas, processos, culturas, pessoas diferentes, e a gente tem uma premissa e uma filosofia de tentar unificar isso numa plataforma. Conta um pouco sobre essa visão, né? Como é que vocês lidam, enfim. Começando pela cultura, né? Eu acho que uma das coisas mais legais que você percebe quando se fala de cultura tem dois caminhos, né? A cultura parte das pessoas ou então a gente escreve lá na parede aquelas frases e busca ir atrás daquilo, né? E a cultura da Inestec, ela surge muito pelas pessoas, né? Então, os sócios, o fundador e todas as pessoas que acabam entrando lá, elas têm uma mentalidade muito semelhante. São pessoas que são mão na massa, são pessoas que são muito compradas, são pessoas que são comprometidas com o resultado e são pessoas que também pensam muito no todo, em ajudar, em colaborar, né? Então, os nossos pilares lá, inclusive, um deles é servir, né? Eu acho que é fantástico. Quando você fala de liderança, inclusive, né? Toda liderança tem que servir aos seus liderados. E quando você fala de ter um monte de empresa junto, como é o caso da Inestec, se você não tem essa colaboração de escutar, ouvir e ajudar, de fato nada flui. Falando um pouco do desafio em si, até o que me toca mais, né, que é justamente a parte aí de processos, crescimento e etc., o que a gente vê, né, acho que sempre tem oportunidade, principalmente de sinergia, em qualquer empresa, mesmo empresas super maduras, como as que eu já passei, por exemplo, você sempre tem oportunidade de melhorar um processo, melhorar produto, ser mais eficiente. Eventualmente você tem áreas que poderiam ser unificadas, que isso traria benefício para o negócio, para a operação, para o resultado, para custo, né? Eu acho que como um grupo tão grande, agora que a gente está beirando inclusive 5.000 pessoas já, não tenho dúvida que tem muita oportunidade de sinergia aí, mas por outro lado também eu entendo que tanta coisa nova que a gente cria, que a gente vai fazer, que tem no nosso backlog aí de construção, de estratégia, de projetos, com certeza eu acredito muito que essas oportunidades que a gente tem vão gerar novas oportunidades de sinergia e novas oportunidades também de crescimento e afins, né? Quando a gente adquiriu essas empresas todas, né, um dos trabalhos que eu faço acaba sendo entender um pouco do momento da empresa. Então, são empresas que estão, digamos, em fases diferentes. Você tem empresa que é super enxuta, que tem pouquíssimos profissionais ali e não tem uma hierarquia muito clara, muito definida. Você tem outras empresas que elas são muito bem mais estruturadas, que já têm papéis, têm processos um pouco mais claros. Então, você tem de tudo ali, você tem uma mescla muito grande, né? E aí, o desafio, ele passa justamente por conseguir começar a dar visibilidade dessas diferenças, né? Então, acho que essa foi uma estratégia muito bem acertada de conseguir mostrar para todo mundo que existe um mundo aí fora, né?
Então, eu mesmo fui uma pessoa que sempre aprendeu muito fazendo benchmarks, aprendendo com outras pessoas como se faz. E quando você tem 30 empresas, você tem um mar de oportunidade também de explorar essas diferenças, de aprender, poxa, como é que você faz tal processo? E aí, sem dúvida nenhuma, todo mundo aprende e o meu desafio acaba sendo dar aquele empurrãozinho para nivelar todo mundo. A questão é a seguinte, as empresas geralmente, né, as empresas adquiridas, elas continuam com seus processos de marketing, trabalhando, né, nos processos de aquisição de leads, seus processos de vendas, de atendimento, isso continua? Como é que fica isso quando uma empresa vem fazer parte do grupo da NSTech? Então, como eu comentei, assim, cada empresa está num momento diferente, né? Então, você tem empresas que estão ali bem no comecinho, tem outras empresas que são um pouco mais maduras, né? E o meu chapéu, sem dúvida, é ajudar a fazer com que as empresas consigam extrair o máximo da sua solução, do seu nome, enfim, do seu time, né? Então, um dos passos que a gente faz é começar a apoiar, ajudar a desenvolver, implantar coisas básicas. Tem empresa que não tem meta, tem empresa que não tem um ICP muito claro, né? Então a gente começa por aí, essa definição de coisas mais básicas mesmo. Naturalmente tem empresa que tem já o seu modelo, a gente busca também entender, aprofundar e pouco a pouco ir convergindo para um modelo único, tá? E isso vale para tudo, marketing, vendas, o pós-venda também, tratamento de como você trata o cliente, até, assim, acho que é muito rico essas conversas, né? E é muito claro também as diferenças, né? Então, por exemplo, você chega numa empresa, pergunta, né? Como que é o seu processo? Aí a pessoa te explica, às vezes ela tem um material super robusto para mostrar, às vezes ela fala, né? Eu vou lá, falo com o cliente me busca, me indica, né? Então, assim, e a gente tem muito desse lado relacional dentro das empresas. Como os sócios são muito fortes, são pessoas que têm um nome muito forte no mercado, boa parte da venda, boa parte do resultado da empresa passa pelo sócio, né? E acho que isso é super rico, isso é até esperado, né? Que um sócio de startup consiga trazer esse aporte para o resultado da empresa, porém, é aquilo, né? Acho que esse modelo leva você até um lugar. Dali para frente, você precisa ter um modelo que se sustente sozinho, que você consiga contratar pessoas, elas se encaixam ali, entendam rapidamente os processos, o que tem de valor na empresa e consigam gerar valor por elas mesmas e não dependendo dos sócios. Dos sócios, legal, boa. Sempre buscando eficiência, né? Imagino, e com essa camada relacional que foi o que você comentou, né? E deixa eu colocar um pouco mais de tempero nessa conversa, que é o seguinte, estou pensando aqui e tentando entender um pouco dos dilemas. Então, imagina o seguinte, você eventualmente poderia ter um cliente que ele pode ter 2, 3, 4 soluções, né, com startups diferentes. E aí, dentro desse contexto, onde eu tenho um cliente único, que eu posso ter startups trabalhando com soluções diferentes dentro de um conceito de solução, como é que fica a estratégia? Ou qual o desafio, né, da estratégia de CRM para que você não gere uma competição e sim, né, uma convergência das startups dentro de um cliente? Porque imagino que isso possa acontecer. Eu sou um cliente, às vezes eu falo com a startup A ou falo com a startup B, e aí talvez essas coisas não estejam unificadas. Existe uma estratégia de CRM sendo implementada? Qual que é a visão em cima disso? Então, dentro dessas muitas evoluções que a gente foi aplicando, né, junto com essas empresas, sem dúvida nenhuma o CRM é a chave. A gente entende, inclusive, que ter um CRM ajuda a centralizar informação, centralizar processo e, principalmente, eu acho que até mais do que esse exemplo que você trouxe, um exemplo que é muito comum todo mundo quer crescer, né? O mercado razoavelmente é limitado, né? Então, imagina aquela situação, poxa,
eu vou lá, quero vender o meu produto para um cliente X. A empresa do lado quer vender o produto dela para o mesmo cliente. Então, para evitar que as empresas batam cabeça, o CRM para mim foi chave. Então, por onde a gente começou, né? Primeiro, acho que a gente estudou muito as opções que a gente tinha de CRMs aí, e a escolha que a gente fez também foi muito acertada no meu ponto de vista. O começo de tudo, a gente desenhou uma equipe que orquestra, digamos assim, a venda das soluções, principalmente para os maiores deals, né, para as maiores oportunidades que a gente tem. Então, se eu vou lá falar com um cliente super grande e esse cliente quer ouvir sobre 2, 3 soluções ao mesmo tempo, eu tenho uma equipe interna aqui que orquestra essa negociação, essa conversa, transforma isso numa coisa só, né, para aquele cliente, e a gente começou daí, né, a implantação do nosso CRM. Então, pouco a pouco, a gente foi estruturando a partir deste modelo que a gente montou, que já era um modelo mais robusto, digamos assim, com método, com processo claro, com papéis bem definidos, com KPIs, a gente foi trazendo as outras empresas do grupo. Eu acho que, até brinquei outro dia com uma pessoa com quem eu estava conversando, acho que o que a gente fez não deve ter nada parecido no mundo, né? A gente migrou aí em 1 ano e 2 meses por aí, algo como 50 e poucas equipes com modelos, processos diferentes ou sem processo, para dentro do HubSpot. Então, acho que foi um desafio muito legal, acho que muito aprendizado, e a decisão que a gente tomou foi muito acertada também em não ser muito crítico com o que a empresa tinha naquele momento. Então, a gente foi lá, escutou, entendeu, desenhou um pouquinho com pequenas mudanças e trouxe a empresa para dentro do HubSpot. E aí, naturalmente, a gente tem o plano de pouco a pouco ir convergindo todo mundo para ter um processo único, um funil único, a gente ter um playbook onde qualquer pessoa consiga levantar, avaliar oportunidades para outras soluções com aquele cliente com a qual ela tem relacionamento. E Henrique, vocês começaram, né, só me corrija se eu estiver errado, fazendo essa transição inicialmente pelas áreas de vendas, né, funil único e alguns processos mais consolidados também, e depois vocês foram para marketing. Vem sendo, né, um processo gradativo, né, evolutivo, é isso? Exato. Então, nós começamos por vendas, acho que tinha uma necessidade iminente ali, como eu comentei, de evitar que as equipes batessem cabeça, digamos assim. O CRM de vendas trouxe clareza de quais são os principais clientes da empresa e quem cuida, né? E agora a gente está numa fase 2 aí, de evolução com vendas, de trazer todo mundo para um mesmo funil e para um mesmo processo. A gente tem treinamento, tem construção de playbook, tem mudança de funil, tem automação de funil, então é um monte de coisa ao mesmo tempo. E em paralelo a isso, a gente tem também, como o nosso pool de soluções é muito diversificado, a gente tem conta Enterprise e conta SMB, e são vários modelos de negócio diferentes, né? E agora, principalmente para o SMB, a gente entende que ter a integração do CRM de marketing com o CRM de vendas traria muito benefício para a gente. Então, um traqueamento mais fluido, né? Você conseguir ter muito claro quais são as campanhas, as ações, os eventos que trazem mais resultado, e conseguir também ter um pouquinho mais de controle de quais são os perfis, o tipo de nutrição que você vai construir para cada perfil de cliente, perfil de prospect. Então, a gente entendeu que era um bom movimento fazer essa transição também e unificação para o CRM de marketing. E a gente começou, acho que até
com os aprendizados de vendas, né, que acabou sendo tudo muito mais rápido do que a gente imaginava, a gente também começou olhando de uma forma bem agressiva a migração do marketing. Então, a gente olhou onde que a gente mais depende, digamos assim, de marketing. Então, a gente buscou as duas empresas, digamos assim, que são as mais heavy users de marketing e começamos por elas. E por que a gente fez isso, né? Até acho que foi uma recomendação bem acertada da própria Hook, que a gente define um modelo por quem entende mais, conhece mais, usa mais, e as outras empresas vão seguir esse modelo a partir daí. Então, naturalmente, você começa a ter ganhos, né? Porque você também traz visibilidade do como é feito naquela outra empresa que usa muito marketing, que tem coisas a serem exploradas ali, mesmo que você não tenha nada pronto, nada definido. E aí eu acho que isso também é um aprendizado. A gente está aí a gente dividiu a migração de marketing em 4 fases. A gente recém concluiu a primeira, né? E agora vamos para uma segunda leva de empresas aí que a gente vai trazer também para dentro do Hub Marketing. Não, incrível, cara, incrível, e conecta muito com o que você falou no início da nossa conversa, né? De você nivelar as melhores práticas por cima, né? E depois você tem a chance de compartilhar essas melhores práticas com as outras empresas que não fazem parte, na verdade não fazem uso dessas práticas e podem começar a adotar, né? E incorporar essas práticas para gerar crescimento, né? Exatamente. Então, quando a gente olha, né, o mar de coisas que não é feito ainda pelas empresas, a gente tem uma dimensão do potencial que a gente ainda tem de crescimento simplesmente por adotar essas melhores práticas. Não, excelente, excelente. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez um pouco mais difícil, que é o seguinte. Poxa, acho que é muito legal, né, essa história e toda essa estratégia de vocês, mas me dá alguns exemplos de obstáculos que vocês tiveram, ou impedimentos, situações mais críticas que vocês tiveram que lidar, e isso faz parte, né, de qualquer projeto nessa dimensão e nesta complexidade, mas me dá 2 exemplos, 3 exemplos, enfim, de desafios, obstáculos que vocês enfrentaram e tudo bem, conseguiram resolver. Quando se faz um movimento do tamanho, né, que a gente fez ali de migrar um monte de equipes ao mesmo tempo, praticamente, né, em 1 ano e pouquinho, lógico que surgem problemas, né? Então, acho que um dos problemas principais que a gente teve, e não só relacionado ao HubSpot, mas também relacionado a dados no geral, é a parte, digamos, cadastral das empresas, né? Então, eu tenho um cliente super grande no mercado aí, que tem diversas soluções. Então, imagina, né, as diferenças. Eu tenho lá escrito o nome daquela empresa de diversas formas diferentes. Nem sempre o CNPJ utilizado para o cadastro é o mesmo, né? Então, essa foi uma primeira grande batalha que a gente teve, de conseguir fazer, digamos, uma transformação nos dados e fazer esse match aí, né? Entender que aquele cliente é um cliente, mesmo que ele tenha 12 nomes diferentes espalhados aí pelas soluções da NSTech. Então, esse foi um primeiro grande obstáculo que a gente teve, e eu acho que a gente aprendeu muito nesse processo também, não só o aprendizado do que funciona de solução, mas também do como a gente enxerga os nossos números internamente. Acho que um segundo obstáculo que eu trago aqui é o obstáculo de todo mundo que trabalha com CRM, né? Então, uma vez que a gente traz para dentro do HubSpot as equipes, naturalmente você tem uma dificuldade ali para que o pessoal use plenamente, né? E aí eu acho que pela bagagem que eu tive, já vi diversas coisas diferentes, a gente tem uns hackzinhos ali, né? Então a gente começa a dar visibilidade de quem faz bem, quem não faz, a gente começa a dar visibilidade dos resultados, das informações, a gente começa a dar visibilidade dos KPIs, né? Então tem alguns KPIs que você bate o olho e você fala, isso aqui com certeza a pessoa não está fazendo direito, né?
e até chegar no ponto onde você cria estímulos, né? Então, incentivos, campanhas e a remuneração variável também 100% vinculada. Então, esse é um desafio que a gente está ainda ali, digamos, estamos aí nos 70%, mais uns mesezinhos a gente alcança o 100%. Faria alguma coisa diferente? É uma pergunta interessante, cara. Eu acredito que sim, acho que tem duas coisas que eu teria feito diferente. A primeira delas a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, que a gente, né, intitula que é o dono do HubSpot ali, que é um cara muito fera ali que fica fazendo a governança e, né, pequenas melhorias e ajustes ali, né? É o guardião. É o guardião, exato. E eu teria contratado ele antes. Eu acho que a gente começou o projeto da migração e ele veio ali depois de uns 2 meses, 3 meses. Eu teria, talvez um mês antes de começar o projeto, trago ele para fazer algumas definições ali e garantir que acho que isso ia ajudar muito a gente a errar menos, digamos assim, e ter menos dos problemas que a gente tem hoje. E que problemas foram esses, né? Que talvez é a segunda questão aí que eu mudaria. Como eu comentei, para fazer essa migração de 50 e tantas equipes, a gente não foi muito rígido, né? Então, óbvio, né? Acho que um CRM por si só, ele já é, de alguma forma, uma barreira, né? Então, a gente conversava com as pessoas, entendia, mapeava mais ou menos ali os processos delas e trazia com pouca mudança, digamos assim, o que era existente, tá? E aí, naturalmente, a gente, né, tem o plano de convergir, como eu comentei. Mas esse processo, até de dar, entre aspas, autonomia para que essas pessoas das equipes pudessem deixar, digamos, com a cara deles o CRM, trouxe alguns problemas bem inconvenientes para a gente, como a gente tem diversas propriedades ali que são, acho que menos, né, hoje, mas a gente viu um movimento de a pessoa ir lá e criar uma propriedade que era totalmente desnecessária, ou aquelas perguntas, né, que são perguntas que a pessoa cria 2 perguntas que poderiam ser uma só, ou aquelas perguntas que realmente não agregam muito, do tipo, você tem certeza que o cliente, sei lá o quê? Então, o cliente, o vendedor, ele pode responder sim ou não e nada muda no processo, né? Então, esse é um ponto bem crítico para a gente. E o outro ponto aí associado a isso são as importações, né? Então, quando a gente faz a importação da base de dados, da base de clientes da empresa, ela bagunça tudo, né? Então, tem depois um trabalho de higienização bem relevante a ser feito aí. Eu acho que ter esse guardião desde o início, uma pessoa pensando o CRM, pensando nessas propriedades e sendo um pouco mais crítico, não tanto, mas um pouquinho mais crítico ali com algumas decisões, com certeza acho que teria economizado um bom tempo nosso aí em resolução desses pequenos problemas e higienizações que a gente teve que fazer. Legal. Mas são aprendizados, né? Sem dúvida. Tudo é aprendizado, né? E a gente acaba evoluindo, né? E não cometendo, né, as mesmas situações, né, no futuro. Muito legal, cara. Bom, tá sendo ótima a nossa conversa. Acho que dá para a gente ficar bastante tempo aqui conversando, discutindo, falando sobre outras questões, né, e temas associados a esse movimento, mas eu queria encerrar a nossa conversa voltando lá no início, né, e conectando com o seu papel, né, responsável aí pela cadeira de RevOps, né. Qual que é o papel do RevOps neste processo de transformação, né, nesse cenário? É um papel de liderança? Você falou, poxa, eu estou olhando para os dados, estou olhando para as informações, mas qual que é o papel realmente, né, da cadeira de RevOps dentro desse cenário que a gente acabou discutindo com muita profundidade aqui? Eu vou pedir licença até para responder de uma forma um pouco mais ampla a sua pergunta, né? Eu acho que eu
eu divido Revenue Ops aí em 4 grandes pilares. Acho que o primeiro é ter o olhar para a estratégia da empresa. Então, a área de Revenue Ops, sem dúvida nenhuma, é uma área que viabiliza, lidera projetos, lidera iniciativas, mas também é aquela área que tem o chapéu do número, né? Então, traduz muitas vezes ações, iniciativas, planos da empresa, estratégia da empresa, em planos numéricos, táticos, pragmáticos, né? Olhando recursos, olhando dimensionamento, capacidade, cenários de possibilidades ali. Então, esse, para mim, é um primeiro bloco bem importante. O segundo bloco é um bloco de dia a dia, digamos assim, né? Que é olhar ali o resultado direto das equipes, produtividade, fazer os rituais, fazer o acompanhamento dos números de ponta a ponta, né? Então, marketing, vendas, todas as áreas envolvidas ali com o cliente. Nessa área também, muitas vezes, é onde você pensa meta, onde você vincula meta e margem com o resultado da empresa, com o plano estratégico da empresa. Um terceiro pilar muito importante para mim, que é onde está a gestão do CRM, é um pilar mais de governança e, como eu posso dizer, capacitação do time de vendas. Então, nesse pilar é onde a gente precisa olhar para treinamento, para playbook, para processo, para ferramenta, onde a gente traz, né, o chapéu do método aqui dos processos, tá? E aqui, então, sem dúvida nenhuma, também tem um papel-chave aqui de liderança quando você fala dessa transformação, porque acho que se não tivesse um chapéu de Revenue Ops dentro da Inestech, esse movimento não aconteceria. Ou ele estaria, até poderíamos ter um CRM único, mas totalmente diverso e as coisas não se conversando de nenhum jeito, né? Então, ser o guardião do processo aqui, ter essa visão estrutural, de longo prazo, uma visão que você também geralmente traz o lado sistemático, né? Em que você consegue medir, acompanhar, mensurar. Então, eu preciso desse campo aqui, dessa propriedade, para eu conseguir depois mensurar o impacto dessa ação, dessa atividade, enfim, acaba sendo um chapéu muito importante de Revenue Ops. E o quarto bloco, para mim, também é o bloco de Insights, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo, né? O mundo não é analítico, o mundo não sabe lidar com o número, né? É o contrário, geralmente são raras as pessoas que sabem lidar com o número. Então, o nosso chapéu, além de todo esse cenário que eu comentei, sem dúvida nenhuma, ter um momento de olhar para os números, olhar para os dados, interpretar e transformar esses dados em insights para o crescimento do negócio, para mudanças no negócio, e também em direcionamento para as pessoas. Olha, né, dando um exemplo bem simples, esse é o acionável que você precisa para que o seu resultado aumente, para que você alcance essa meta, para que você melhore essa conversão, a margem desse produto. Então, a interpretação, digerir os dados e transformar os dados em um insight e em um acionável, para mim, um chapéu talvez dos mais legais aí que a gente tem na área de RevOps. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Concordo 200%, né, com essa visão de Revenue Ops, né, nas empresas.